Oi pessoal, meu nome é Gláucia e eu vou compartilhar com vocês mais uma história que aconteceu comigo, que talvez fique de alerta para alguém. Há muitos anos atrás eu acampava com uma certa frequência, sempre gostei bastante e numa dessas vezes eu estava com um grupo de amigos, a gente estava fazendo uma trilha e esse grupo era bastante espiritualizado, a gente sempre teve uma conexão muito bacana com a energia, com Deus, né, enfim. Durante a caminhada eu senti um mal-estar, não estava muito bem, e aí o nosso guia, ele perguntou se eu queria voltar, né, pro lugar onde nós estávamos, disse que não, que eu ia continuar caminhando, e duas amigas minhas foram me fazer companhia, porque a gente estava caminhando, a proposta da caminhada era cada um no seu tempo, então a gente estava em fila, andando na mata, né? Na verdade, na estrada próxima à mata. E fazendo as nossas orações, contemplando a natureza, enfim, cada um fazendo o que queria. E ele perguntou se eu queria voltar, eu disse que não. Aí ele pediu para que duas amigas minhas me acompanhassem, estivessem ao meu lado durante a caminhada. E eu não estava bem, realmente estava sentindo um mal-estar muito grande, uma tontura, começou a me dar uma sensação de querer vomitar, enfim. E essas amigas começaram a fazer, né, as orações, pedir para que eu ficasse bem, enfim. Em determinado momento, eu ouvi um barulho, como se alguém estivesse correndo próximo da gente. E foi muito nítido os passos da corrida, né, o pisar forte. Na verdade, não era, era como se mais de uma pessoa estivesse correndo em nossa direção. E de repente eu senti como se alguém tocasse no meu ombro e me girasse. Girasse o meu tronco como tipo querendo me empurrar. Foi muito forte, eu rodopiei mesmo. Tava com uma amiga de cada lado, né? Eu tava no meio, as duas amigas ao lado. E algo tocou em mim e dei aquele giro, né? Brusco. Quando eu girei foi bem rápido. Eu girei, meio que fiquei tonta, voltei. E em seguida eu senti como se alguém tivesse dado um golpe, um soco no meu estômago. Eu cheguei inclusive a arquear o corpo, porque foi muito forte. Por que eu tô contando isso, né, hoje pra vocês? Como eu sempre digo, independente da crença de cada um, aqueles que acreditam no bem e no mal, eu penso que a gente sempre fica pensando assim, né, o que existe do outro lado? Será que espíritos podem nos tocar? Enfim, eu nunca acreditei nisso, de que um espírito pudesse me tocar. Nunca, jamais. Sempre acreditei no mundo espiritual, mas sempre achei que eles estivessem lá e nós cá, né? Vou usar essa palavra para tentar ilustrar fisicamente falando. Então, por conta dessa minha crença, eu nunca imaginei que fosse possível sentir um golpe de algo que é invisível, algo que eu não visualizava. Mas sim, aconteceu comigo. Eu cheguei a ficar com a marca, né? Ficou bem vermelho, onde eu senti aquele golpe. O meu ombro também foi empurrado com muita força, então ficou a marca de algo empurrando com bastante força. E aí em seguida, os passos, né? De seja lá o que for que estivesse correndo em nossa direção, seguiram em frente. A gente continuou a nossa caminhada e voltamos pro nosso acampamento. Se você acredita que existe o bem e o mal, se você acredita que o mundo espiritual, ele tá aí, né, mesmo que nós não podemos vê-los, mesmo que a gente não tenha como visualizá-los, gente, eu sempre falo, orem, orem bastante, né, na Bíblia inclusive tem uma passagem que diz orar e vigiar. Isso serve para todas as coisas. Eu creio que não só para os nossos atos, mas para aquilo que está ao nosso redor. A gente precisa sim manter a mente em Deus, o coração aberto e pedir para que Ele nos proteja a todo momento. Porque depois disso eu tive outros acontecimentos que me provaram, digamos assim, que é possível sim alguma energia invisível, né? Vamos usar essa palavra, ser bem mais presente.
na nossa vida. E para que elas não nos atinjam, a gente tem que rezar. Rezar, 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 pedir, 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 né? Fazer o bem sempre e acreditar que Deus, ele tá aí para nos proteger, porque só ele, gente. Foi algo que me marcou bastante, porque eu nunca tinha passado por uma situação assim e até então eu não acreditava que fosse possível, tá bom? Então fica aí o alerta para você que, como eu, de repente não acreditava, que sim, é possível. Redobre suas orações. Um forte abraço.